Olá, meus queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao Apollo Podcast. Desde o primeiro raio do sol, Até o último reflexo da lua, aqui, ensinando tudo sobre física e filosofia. meu nome é Eric de Moraes de Jacinto E eu sou Luiz Gabriel Mendonça. e hoje vamos falar sobre como funcionam os aviões. No início dos tempos, os oceanos eram o único lugar onde havia vida no planeta, e com o tempo, a Terra também foi colonizada. E por fim, os céus. Os animais conseguiram dominar este infinito azul. Mas será que o ser humano também conseguiria? Desde os primórdios da humanidade já existia essa ideia de voar, mas ela tinha sido jogada aos porcos. As pessoas tinham isso como impossível e descrente e começaram a abandonar essa ideia. Até que Leonardo da Vinci, por volta dos anos de 1493, decidiu tentar provar que o voo poderia ser sim uma realidade. E as suas ideias serviram de base para os transportes aéreos da atualidade, como os aviões. Mas como esses gigantes de aço, que podem chegar a centenas de toneladas, podem levantar voo? Bom, antes de podermos avançar, o primeiro passo necessário será explicar como ocorre o processo pela física. De começo, o importante é o impulso que o avião deve dar para sair do chão, seja por turbinas, foguetes, etc. Para levantar o voo, ele precisa vencer duas forças que o seguram a Terra, a gravidade e a resistência do ar. Embora atualmente isso pareça fácil, os pesquisadores da época levaram muito tempo até perceber que tinha algo faltando. Até porque o avião não voava de jeito nenhum, mesmo com turbinas mais poderosas e hélices mais rápidas. E isso se dá pela descoberta de Isaac Newton, que diz que toda ação gera uma reação na mesma intensidade, mas com sentido contrário. Ou seja, sempre que os primeiros inventores forçavam o avião para cima, a resposta era uma força idêntica para baixo. A solução foi obtida a partir de um princípio da hidrodinâmica, o Teorema de Bernoulli. Esse nos diz que quando a velocidade de passagem do ar por uma superfície aumenta, a pressão diminui. Então, a partir desse novo pensamento, os engenheiros passaram a desenhar asas mais curvas de um modo que o ar passasse mais rápido na parte de cima e mais devagar na parte de baixo, fazendo com que a pressão na parte de cima da asa ficasse menor e na parte de baixo ficasse maior. Essa diferença de pressão força a asa para cima, gerando um empuxo suficientemente forte para fazer o avião levantar. Quando esse chega a sair da Terra, passa a funcionar como um barco nos céus, com suas pás móveis que ajudam a controlar os movimentos laterais e verticais. O que nós podemos ver com isso é que, embora tenha sido inspirado nos pássaros, ele tem um funcionamento um pouco diferente, porque ele não depende do movimento da asa para cima e para baixo, mas sim de uma diferença de pressão entre a parte superior e a parte inferior da asa. E essa parte de explicação é bastante rápida, mas explica bastante sobre como o avião se mantém no ar. Ele meio que desliza e se mantém lá. E explicado essa parte física, a gente pode partir para a parte da história. E uma das grandes dúvidas que ainda nos assolam é sobre quem foi o criador do avião. Que, embora nós brasileiros acreditamos que o feito pertence a Santos Dumont, os norte-americanos, por exemplo, atribuem o primeiro voo da história aos irmãos Wright. O fato da constante e interminável discussão a respeito do primeiro inventor é muito difícil de ser definido entre apenas um único, e muitas vezes pode ser até mesmo injusto, já que na virada do século XX, não apenas uma, mas várias pessoas ao redor do mundo trabalharam no desenvolvimento da aviação, causando um efeito chamado de descoberta múltipla. E com essa chamada descoberta múltipla, nós queremos dizer que dois ou mais pesquisadores podem ter a mesma ideia sem ter necessariamente contato nenhum um com o outro, apenas por coincidência de pensamentos. Entretanto, apenas 3 de vários inventores ao redor do mundo conseguiram se destacar na corrida pela criação do avião: os irmãos Wright e Santos Dumont. Os norte-americanos, assim como o portal online da NASA, defendem que o primeiro voo motorizado da história foi realizado no dia 17 de dezembro de 1903, na cidade de Kittanning, nos Estados Unidos, com os irmãos Wright a bordo do modelo Flyer. Ao que parece, esse feito realmente foi conquistado pelos irmãos Wright, mas foi presenciado apenas por algumas poucas pessoas que estavam presentes no local, até porque eles planejavam trabalhar em segredo para evitar problemas com o registro de patentes. E com isso, na época não houveram filmagens, tampouco o reconhecimento presencial dos aeroclubes. A principal crítica à validade da experiência dos irmãos Wright
como invenção do avião é pela utilização de uma catapulta para lançar voo. Sendo assim, temos uma questão de perspectiva, pois, se for considerado como parte do conceito de voo de um avião o lançamento do chão por conta própria, o feito não se encaixaria. Mas se considerarmos o voo somente estabilizar um objeto movido a motor no ar, então podemos colocar o planador dos irmãos Wright como o primeiro avião da história. Bom, segundo o portal online do Memorial dos Irmãos Wright, o norte-americano Oliver e Wilbur, a bordo do modelo Flyer 3, também voaram por cerca de 39 km em 1905. Assim, ainda que a experiência anterior seja inválida devido à impulsão pela catapulta, esse poderia ser considerado ainda o primeiro voo da história, já que para se manter por 40 minutos no ar e percorrer uma distância tão grande é preciso contar com um sistema bem desenvolvido de mecanismos. O grande problema é que seu voo foi registrado apenas por imagens, sem a presença de órgãos oficiais da época, o que levou ao questionamento de veracidade do ocorrido. Já de acordo com o jornal britânico The Independent e com o nosso portal online da Força Aérea Brasileira, o primeiro voo em público foi um feito nosso, brasileiro, no dia de 23 de outubro de 1906, a bordo do 14 bis. Santos Dumont conseguiu sobrevoar o campo de Bagatelle, na capital da França. E isso não ficou apenas entre um público pequeno não, pelo contrário, ele foi apreciado por mais de 1000 pessoas e filmado também. Ele também recebeu o reconhecimento do Aeroclube de Paris e foi homologado pela FAI, a Fédération Aéronautique Internationale, ao cumprir os requisitos como ser documentado e decolar por meios próprios, sem possuir rampas ou catapultas. Então, podemos dizer que tanto os irmãos norte-americanos quanto Dumont tiveram um papel muito importante no desenvolvimento da aviação. É possível considerar que a ação de Santos Dumont foi mais eficiente e contou com uma documentação mais precisa. Mas isso também não deve desconsiderar o feito dos irmãos Wright, que também obtiveram sucesso nas suas primeiras experiências a bordo de uma máquina voadora. Depois dessa conquista, Santos Dumont recebeu e ainda recebe homenagens mundo afora. No Brasil, ele detém o título de pai da aviação. Contudo, as suas contribuições não pararam no 14 bis, já que em 1907 ele desenvolveu o Desmoulins-L, que é considerado o primeiro avião ultraleve da história. Como Dumont não registrava suas patentes, as suas ideias foram utilizadas por outros pesquisadores e serviram como base para o nascimento dos aviões comerciais. Para tentar dar fim a essa discussão e tendo como objetivo acalmar tanto os que apoiam o estadunidense Wright e o brasileiro Santos Dumont, os estudantes e pesquisadores optam por deixar isso por conta do ponto de vista, pois esse é um ponto que não pode ser 100% definido devido à falta de circulação de informação no século XX. Mas, independente disso, continuamos tendo os irmãos Wright como os pais do planador e Santos Dumont como o pai do avião. Nós temos que concordar que os dois tiveram um papel muito importante no desenvolvimento do avião, mas sem querer menosprezar ninguém, enquanto os irmãos Wright tentaram fazer um lançador de papel gigante, Santos Dumont realmente criou o 14 bis, ou chamado também de Ursel de Proie, que é o francês para ave de rapina, com 10 metros de comprimento, 4,8 de altura, 12 metros de envergadura, que é a maior distância entre as pontas das asas, e somente 29 kg. E o mais importante deste modelo foi a sua propulsão, feita totalmente por motor, com 50 HP, que deu o pontapé inicial aos aviões com motores. Essas aves metálicas agora motorizadas mudaram o mundo e um dos seus maiores usos no passado, além da locomoção, foi seu potencial em campo de batalha, passando por cima de proteções e infantarias com baixo risco de serem abatidos, pois as tecnologias antiaéreas da época ainda não eram muito eficientes, o que fez os aviões uma das armas mais mortais da época. Hoje em dia os aviões de combate ainda existem, mas seu uso para a locomoção é muito mais acessível e barato, podendo caber mais de 800 passageiros em um único avião e com um recorde de 230 mil voos em um único dia. E tudo isso nos indica que após tanto tempo, o ser humano finalmente conseguiu dominar o céu. E quem sabe um dia nós podemos conquistar esse vasto e imenso, infinito cosmos. Bom pessoal, esse era o nosso trabalho sobre os aviões. Espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos para sempre aprender mais da física e da história. Agradeço muito, até mais.